E hoje vamos receber ela, publicitária, lançou recentemente o livro Tchau Querida, o diário do impeachment, que narra as memórias do seu pai, o Eduardo Cunha, no processo que culminou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Está aqui com a gente. Estamos aqui no Skype. Tá, qualidade tá boa, hein? Qualidade tá boa. Temos aqui a presença da Daniele Cunha. Tudo bem, Daniele? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar aí com vocês. Boa tarde. Muito bem. Ô, Daniele, a ideia foi sua de fazer o livro? Você que falou, vou lançar, vou fazer o livro, ou surgiu do teu pai? Como é que foi a história? Como é que vocês criaram? Como é que você criou aí como é que surgiu a ideia? O Tchau Querida, né? A ideia do Tchau Querida, ela já vem desde que acontece o processo de impeachment em si, com o objetivo de trazer esse relato da história. Então, a ideia foi dele, no momento em que ele acaba de passar pelo processo de cassação, e passaram-se os anos, e no momento em que a gente conseguiu viabilizar, a gente acabou, enfim, escrevendo e trazendo à tona esse relato. Mas a ideia veio dele, claro, a pessoa responsável por todo esse processo e também a grande mente por trás disso. E eu tenho mais um papel, um trabalho de apoio e assistência do que ter tido a ideia propriamente dita. Muito bem. Você é jornalista, Daniele? Não, eu sou publicitária por formação e tenho um mestrado. Daniele, MBA, né? Agora, deixa eu... Posso fazer a questão? Não. Tá, só um segundinho, eu estou introduzindo só. Esse livro aí, ele tem 1.200 páginas, é isso? Puta na vida. Então, na versão impressa dele, são 808 páginas. Eu acho que talvez a versão de 1.200 tenha sido aqui a internet deu uma circulada aí. Posso fazer aquela pergunta que eu fiz pro Temer da vez que ele esteve aqui? Eu não sei, Dani, se você acompanhou quando o Temer esteve aqui, eu fiz essa pergunta, porque já havia citado e ele deu aquela deslizada. Como que ficou esse capítulo? Você acha que ele respondeu, obviamente, ele não ia assumir uma coisa dessa gravidade? Como que ficou esse capítulo aí do Temer, que, segundo seu pai, articulou para que o impeachment fosse instaurado ali? Perfeito. Eu acho a pergunta excelente e extremamente oportuna. Sempre com todo respeito ao ex-presidente Michel, também de forma alguma sem tentar tecer nenhum demérito, mas ele dizer que ficou sabendo do impeachment, mas não que ele voltou, ele estava em São Paulo e que volta a Brasília mais ou menos 5 ou 6 dias antes do impeachment, é um fato até muito engraçado, porque ele foi uma pessoa ativa nas articulações do processo. O capítulo 35 do livro, ele detalha bastante esse papel, né, do ex-presidente Michel Temer na articulação do processo de impeachment, mas mais do que isso, isso não está só no livro. Isso a mídia mostrou muito à época. Então, ele tem esse papel assim, omisso, quase como quem diz, o impeachment caiu no meu colo e eu virei presidente da República, assim, né, por acaso. Não é bem assim que funcionou. Então, ele foi uma pessoa muito ativa, muito articuladora dentro do processo e logicamente, o maior beneficiado e um dos responsáveis pelo êxito do processo. Então, nos causa muita estranheza e até um pouco, enfim, eu acho até, de certa forma, engraçado, porque é quase como se ele ignorasse a biografia dele, né, em um dado aspecto. O ex-presidente Michel Temer, ele fica tentando fazer o papel do vice que deu certo, né? Ele é candidato ali a ser um Joe Biden, pré-presidência da República. Então, acho que esse é o grande ponto. Sem dar spoiler do seu livro, Dani, eu vi que você falou... Dando spoiler. Claro. Pra vender mais o livro. Tem que dar spoiler. Você quer spoiler? Claro. Lógico. Vou falar aqui, ó. Ela diz que o Bolsonaro é perseguido, que o pai apoiaria o atual presidente, faz críticas à reação da Covid, dá uma descida no cacete no Dória também e no Sérgio Moro. E eu queria que você falasse o que você conta do Sérgio Moro em relação ao seu pai. Você acha que ele teve um papel pior, na sua opinião, do que com o Lula? Tá aqui entre as linhas, eu queria que você falasse.
Claro. Eu acho o seguinte, o papel de Sérgio Moro, ele teve também, o primeiro que ele teve um papel muito calculista, premeditado no impeachment, né? Mas isso é uma outra questão, a gente pode até abordar aqui. Agora, com relação ao meu pai, ele teve um papel, assim, talvez pior do que o que ele tenha tido com o ex-presidente Lula. Ele tem o meu pai ali como ele sempre dizia, e não queria ser taxado como quem perseguia o PT. O que ele fazia? Eduardo Cunha era o exemplo dele de, olha, eu não estou perseguindo o PT, veja, eu tenho Eduardo Cunha também. E dentro da condução dele enquanto juiz, tem uma série de falhas, para não usar até palavras mais duras. Assim. Um exemplo que eu cito é Sérgio Moro comete uma fraude gravíssima no processo do meu pai, inclusive a gente tem uma reclamação que está há 2 anos para ser julgada no Supremo sobre isso, que basicamente diz o seguinte: quando o Supremo aceita a denúncia do processo, meu pai ainda tinha mandato, ele aceita como crime eleitoral. Aí o mandato dele, ele é cassado, cai para a primeira instância, Sérgio Moro recebe o processo e tira o crime eleitoral para não perder a competência. Então, assim, esse é um de muitos absurdos que eu poderia citar. Ele usa da mídia constantemente para dizer que Eduardo era o caso dele né, o caso não petista que ele tinha pego. Eu posso citar um outro exemplo aqui que, na minha opinião, foi o auge dos absurdos. Ele recebe o convite para ser ministro da Justiça, convite do atual presidente Bolsonaro, né? Ele recebe numa terça-feira o convite. E ele, na quarta-feira, ele conduz um depoimento de instrução final de um processo do meu pai, já tendo recebido oficialmente o convite, ele conduz esse depoimento de maneira, até é um depoimento público, quem quiser pode olhar, tá no YouTube. Ele conduz de maneira extremamente agressiva, até com os advogados que estão ali no processo, chegando a dizer em dado momento, então eu não vou mais interrogar ninguém, uma coisa meio assim. E no dia seguinte ele voa para o Rio de Janeiro e aceita o convite. Então, isso é mais um exemplo da falta de parcialidade dele, da conduta dele enquanto juiz. Até as próprias mensagens da Vaza Jato, embora a gente, lastimosamente, ainda não tenha tido acesso, eu brinco que... Eu até postei isso no Twitter, né? Porque recentemente o Renan teve acesso às mensagens e o Renan nem processo em Curitiba tem. Então, eu falei que daqui a pouco vai ter um PDF circulando com compilado, até o Dória vai ter acesso e a gente vai continuar tendo acesso negado pelo Lewandowski. Mas, dentro das mensagens, cita-se uma série de outros exemplos da conduta do Moro. Então, a conduta de Sérgio Moro consegue ser ainda mais suspeita com meu pai do que até com o próprio Lula. Daniele, eu tenho uma tentativa, né, do seu pai ter feito uma delação, foi negado, mas nessa tentativa, né, pelo menos segundo a Folha de São Paulo, ele disse que tinha 120 políticos envolvidos e ele disse ter arrecadado 270 milhões em um período de 5 anos para repartir com correligionários e aliados, sendo 70% de Caixa 2. Tem uma declaração dessa na Folha de São Paulo. A minha pergunta é o seguinte: você acha que seu pai cometeu um crime, independentemente da suspeição do Moro, ou você acredita que ele é inocente e foi injustiçado? Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à parte da delação, o que se fala de delação premiada, inclusive muito provavelmente deve estar neste contexto, porque ele mesmo fala disso quando ele dá a entrevista para a Folha de São Paulo recentemente, quando o Joesley grava o ex-presidente Michel Temer, acima desse contexto, para esclarecer este fato, o meu pai autoriza com que os advogados permitam uma conversa ali naquele momento, justamente para mostrar e para deixar claro que não existia, porque a gravação do Joesley no ex-presidente Michel envolve uma compra de silêncio de Eduardo Cunha para que ele não fizesse delação. Fato este que não existia. Eduardo Cunha não estava fazendo e ali ele autoriza os advogados a conversarem justamente para
que esta parte seja esclarecida. Então, essa é a primeira ponta. Eu vou te pedir, gentilmente, Sam, se você puder responder a segunda parte, se eu acho que meu pai cometeu um crime, foi isso? Se você acha... Aqui é uma reportagem de dezembro de 2019 e que fala que Cunha entregou a proposta de delação a procuradores em meados de 2017. A segunda parte da pergunta é, você acha que... Não estou discutindo a suspeição, tá, do Moro. Eu, por exemplo, acho que o Lula cometeu um crime, independentemente se ele for absolvido ou não, uma opinião minha. Aí eu queria perguntar a sua opinião, seu pai, para você, cometeu um crime ou ele é fruto de uma das maiores injustiças, foi preso injustamente, não teve nenhum delito que justifique? Veja, eu não acho que meu pai tenha cometido crime, não. E não vou colocar, até da maneira como você colocou, é um fruto das maiores das injustiças, porque senão o contexto fica muito como se a filhinha está aqui achando que o pai foi injustiçado. O que meu pai tem em trânsito, tudo que meu pai tem hoje está em trânsito em julgado. Então, assim, perante a Constituição, ele ainda também segue inocente. Então, não é só o que eu acho, é o que a Constituição diz. Então, entrando nesse mérito, não, eu não acho. Ele sofreu um processo ali que até no final do livro, e ele tem esse trabalho de colocar no final do livro, justamente para o livro não ficar com aquela ideia de que é uma defesa, uma autodefesa, ele faz um capítulo que ele fala o relato. Que ele relata todos os aspectos e as impossibilidades que ali deram com que o processo legal fosse devidamente conduzido. Então, assim, se você me perguntar, você acha que seu pai é santo? Santo na vida é só Jesus Cristo, e não acredito em santo. Inclusive, vale a pena reforçar isso. Mas, assim, nesse ponto de vista, não só perante a minha opinião, como quem já conviveu, e não só como filha, mas como quem debruçou nos processos, e também como quem interpreta a Constituição, não. Daniele, queria te fazer a pergunta agora que você se revestisse da condição de filha, tá? A nível pessoal. Seu pai, obviamente, esteve na montanha mais alta e no vale mais profundo da política. Na montanha mais alta, presidente da Câmara dos Deputados, grande articulador da derrocada de uma presidente da República democraticamente eleita e reeleita. E o vale mais profundo, né? 15 anos e 4 meses de prisão, a condenação pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Recentemente, o STF reforçou, né, a prisão dele, né? Não abriu mão. O que é uma preventiva, tá? Eu queria te perguntar, Daniele, como é que você sente que ele, pessoalmente, individualmente, fez alguma autorreflexão e está pagando alguma penitência? Ele é um homem mudado de alguma forma? Ele acha que ele errou? Você sente que ele está fazendo um esforço para talvez fazer um exame de consciência e querer melhorar? Veja, eu acho que todo ser humano tem que fazer esse exercício constantemente, né? Senão a gente não evolui enquanto ser humano, ponto. Eu acho que independente da figura ser Eduardo Cunha, Luiz Inácio Lula Silva, Daniele, enfim, Antônio, quem quer que seja. Então, eu acho que essa busca e essa análise, sobretudo no tempo em que realmente quando uma pessoa passa um tempo encarcerada, ela acaba tendo muito tempo para pensar, né? Então, isso sem sombra de dúvida. Mas eu volto a te dizer, essa reflexão e uma eventual melhora enquanto ser humano, ela independe de uma questão de uma condenação que ainda não está transitada e julgada. Então, assim, se entrar em mérito do que tem ali perante e contra Eduardo Cunha, você pode ter eventualmente você tem uma não declaração, uma evasão de divisa acerca de um dinheiro o qual ele tem há mais de 30 anos, comprovadamente. Então, fruto de sua carreira anterior. Então, assim, sim, realmente, olhando para o lado, Eduardo Cunha é um homem mudado, certamente, quando você vê de tudo na política, você está no apogeu, você cai, você vê uma mudança de cenário, isso é um motivo de profunda reflexão, sem sombra de dúvida. Agora, essa reflexão, ela é inerente ela não tem correlação com o processo, ela tem correlação com o momento e com o que ele passa e vive, né? Sem dúvida. E, Daniele, você foi candidata a deputada federal em 2018, não se elegeu. Sim. E você pretende ter uma nova incursão na política em 22? Sim, eu disputei em 2018, também num contexto e num cenário distinto, né? Com essa onda, digamos assim, que vimos
né, de Bolsonaro, ou pessoas até, enfim, eleitas que talvez em outros quadros não fossem ser eleitas. Não tive êxito naquela incursão, mas isso não, de forma alguma, me impede ou me impedirá de tentar novamente. Então, eu pretendo disputar, sim, o pleito na próxima eleição. Ô, Dani, você não acha que o seu pai... Só um segundinho. Isso. Vou fazer aqui a rede. A rede? Tiberinho, vai lá pra rede, daqui a pouquinho a gente volta pra rede. Pode fazer sua pergunta. Sobre isso mesmo, você acha que se deve você não ter conquistado uma vaga, você acha que o nome do seu pai, o peso do nome do seu pai dá uma queimada no filme, assim? Você acha que a turma fala assim, pô, é filha do cara que tá preso? Olha, eu acho o seguinte, na última eleição, especificamente, esse também foi um dos fatores. Por quê? Porque, as pessoas tinham uma rechaça generalizada da política, né? Sim. Então, ninguém queria ouvir falar de política. Essa pessoa é política, é filha de político, então esquece. Isso já tinha uma aversão, digamos assim. Não contribuiu ao fato das pessoas quererem a mudança como um todo. Então, quadro novo, queremos a renovação, tudo isso. Aí, além disso, claro, o quadro dele naquele momento era um quadro ainda muito latente. Você não tinha um quadro com definições hoje muito claras, até de processos conduzidos de forma suspeita. Você não tinha um desdobramento como o cenário tem hoje. Então, é claro que isso afetou bastante naquele momento, sem sombra de dúvida. Então, assim, queimou o filme ou não queimou o filme? Afetou, sem dúvida. Desculpa, caiu meu fone. Sem sombra de dúvida, não ajudou no processo eleitoral. E como é que está o seu pai hoje? Como é que ele está, o Cunha? Ele está preso? Não está? Está solto? Meu pai, ele está preso, ele está em prisão domiciliar há aproximadamente um ano, desde que começou a pandemia. Ele teve um problema muito grave de saúde e saiu para operar, e aí com a pandemia ele obteve uma conversão, digamos assim, da prisão preventiva dele, que é outro absurdo, mas para o regime domiciliar. Então ele está em casa, está em casa cuidando da saúde dele e, enfim, focando na defesa dele, né? Isso eu acho que é um ponto curioso também. Eu acho que foi o Antônio que mencionou quando falou da sentença dele. 14 anos e 5 meses, na verdade, aos quais ele já cumpriu mais de um terço. Então, ele já tem, mesmo que não confirmada, não transitada em julgado, ele já tem o equivalente à liberdade condicional. Mas, ainda assim, ele não consegue a progressão dele. E mais do que isso, as pessoas, elas não... Enfim, os pesos e as medidas no judiciário são muito diferentes, né? Eu acho que esse era o ponto. Ô, Daniele, a gente estava falando a gente fala do centrão, fala das entranhas da política, acho que tem muito isso no teu livro. E eu queria te perguntar, como o Marinho disse, o seu pai, ele meio que protagonizou a questão do impeachment, e ele era chamado, na época, que eu lembro, meu malvado favorito. E eu queria te perguntar se a política é realmente isso, você, nas entranhas da política, se você entrasse mais nessa parte do livro, se existe esse esquema da política, porque parece que é uma arte, não é do possível, mas da sobrevivência, que ora você precisa da pessoa, ela é legal, é benéfico para você, beleza, depois você descarta. Eu queria perguntar exatamente isso para você. Seu pai, ora, foi pressionado, quando não servia mais, o pessoal largou ele. Como é que funciona as entranhas da política? Eu acho assim, as entranhas da política, o livro ele mostra bastante, assim, sobretudo o processo de articulação, né? E você vê muito qual é o real interesse de quem ali. Obviamente, no caso do Tchau Querida, sobretudo dentro do ambiente do impeachment, né? Mas a gente não pode esquecer que depois ele foi cassado. Então, aquelas mesmas pessoas que ali articularam junto com ele pelo impeachment e até sinalizando, pedindo e dizendo que o apoiariam, na consequência, foi a mesma casa que o cassou. Então, eu sempre digo, né, que a casa, ela perdoa a traição, mas ela não perdoa o traidor. E isso foi uma das lições que eu aprendi na política, que eu aprendi até com o meu pai. Então, isso é uma parte que requer muito estômago, digamos assim, do jogo político, mas faz parte. Né? O jogo político, ele é assim. E a gente consegue ver isso
na história política como um todo. Não é uma prerrogativa exclusiva de Eduardo Cunha, né? Isso é clássico na política, né? Exatamente. É um jogo de traição o tempo todo, mais o traidor tá lá. Quando você importa, né? Exatamente. Aí vira o que o Alba falou, quando você tem um cargo importante. Ama a traição, mas odeia o traidor. Mas aonde tá... Deixa eu fazer uma questão relacionada a isso, senão a gente vai ficar falando, tem muito, né? Tem as acusações, mas aonde você avalia que tá a corrupção na política? Da onde que ela se apropria? Da onde se bebe a corrupção e ela acontece? É dentro do sistema? É o cargo que o cara ocupa? Como que você avalia? Então, eu acho que, e o livro fala muito disso, um dos grandes males, talvez o grande mal, seja a reeleição, né? E isso é uma coisa que tem um capítulo no livro que ele fala só de propostas e é uma coisa que a gente defende muito, que se a reeleição ela fosse extinta, a pessoa estaria preocupada com o seu respectivo mandato. E a partir do momento em que ela estivesse preocupada com o seu respectivo mandato ali, ela daria o máximo de si naquele mandato e não estaria preocupada com a sua reeleição. Então, assim, dizer que esse fato por si só é o cerne da corrupção, é óbvio que não é uma coisa só. O sistema político, que é o mesmo há muito tempo e que, embora mudem talvez os jogadores, o sistema político ele está ali para mostrar isso. Exato. Mas eu não tenho dúvida de que se não houvesse reeleição, isso mudaria muito. E mudaria as prioridades de quem ali está, mudaria o foco, mudaria a percepção e mudaria, talvez, uma porventura na cabeça de alguém, alguma eventual necessidade que poderia acarretar em corrupção. Boa. Posso fazer? Muito bem. Estamos conversando aqui com a Daniele Cunha. Ela é publicitária, lançou recentemente. O livro está à venda aí para você de todo o Brasil. Tem 800 páginas. Deve ser história muito boa. Daqui a pouquinho a gente vai tirar mais dela. Aqui é o Tchau, Querida, que é a história do impeachment da Dilma. Isso. Não é? E o pai dela é o Eduardo Cunha, que está em prisão domiciliar hoje. E a gente está batendo um papo com ela aqui na programação da Jovem Pan. Só uma perguntinha antes, ô Marinho. Você disse, Daniele, que o seu pai apoiaria o atual presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Então, eu acho o seguinte, a forma como essa declaração foi colocada, talvez ela tenha até sido tirada um pouco de contexto, mas o que não significa que ele não o apoiaria. Eu acho que o grande ponto ali o objetivo comum é que o PT saia do poder. E a partir do momento em que nós temos um presidente que tenha derrotado com êxito o PT, acima de qualquer coisa, ele merece o apoio e a tentativa da governabilidade. Primeiro, porque é o PT que não está no poder. Segundo, porque quem assim o conseguiu fazer merece uma chance dos demais ali para poder, de fato, governar. Então, eu acho que o grande ponto ali é por que ele apoiaria, porque ele foi o responsável por tirar o PT, e dois, porque tem muita coisa a ser feita, sobretudo no meio de uma crise como a pandemia, e é quase que uma injustiça, um absurdo com a população não se juntar e não apoiar e não se unir em prol de uma governabilidade. Quem paga essa conta, quem paga essa fatura é a população, né? Muito bem. Daniele. Bom, mas trocando em miúdo, né, Daniele? Trocando em miúdo. A história que eu para dar uma simplificada na coisa. Uma resumidinha. É sobre a história. O impeachment é político. Sim, o impeachment é político. Sim. Aquele momento a galera estava na rua. A gente tinha o poder, era o PT, que era a Dilma, né, filhote do Barba, e o Temer era do PMDB. Eles viram ali uma oportunidade de ascender. O Cunha, sei lá, com corrupção ou não, ele era do PMDB, mas ele tinha a bancada dele. Isso. Ele tinha uma muito bancada... Poder, ele boi, tinha bala, muito Bíblia. Poder e muito importante. Não, ele tinha uma bancada... Boi, bala, Bíblia também. Não sei se é boi, bala, não interessa. Ele era importante naquele momento para politicamente viabilizar o negócio, o impeachment, o golpe, o que vocês quiserem. Ok. O nome que quiser. Mas por que tiraram ele da parada? Do jogo. Por que ele saiu do jogo? Porque saiu todo mundo? Ou porque apareceu... Tava de um cara também, um bode expiatório. Ou apareceu um mandrião aí e quebrou. Eu acho que quando apareceu o mandrião, ele quebrou todo o esquema. O mandrião... Vamos lá. Eu acho assim, primeiro a questão do processo de impeachment por si só. O impeachment, ele é um processo político e jurídico.
ele, se não tiver o jurídico no aspecto, não vai para frente. As pessoas podem gritar, podem fazer o que for, que se não tiver uma motivação jurídica, ela não é confirmada. Sim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E claro, sem sombra de dúvida, o processo político tem um peso maior do que o jurídico, mas precisa haver um crime de responsabilidade. Senão, não adianta, não funciona dessa maneira. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Ele ali foi a pessoa responsável pelo impeachment, e não só porque ele quis sozinho ser o responsável. Inclusive, em dado momento, isso foi uma interferência outorgada pela própria Suprema Corte. Quando foi questionado o rito do impeachment, quando faz, acho que foi o Mendonça, filho, líder do DEM na época, que faz o questionamento da questão de ordem do rito, porque a estratégia até então do impeachment era que ele rejeitasse o recurso e o plenário decidisse. E a Suprema Corte, por conta de ações que a esquerda entrou em detrimento desse questionamento do rito, a Suprema Corte não só suspende o rito, mas determina ali que o plenário não tem condição de decidir a prerrogativa, e sim o presidente da Câmara. Então, mais uma vez, a responsabilidade passa a ser 100% dele. E ali até numa forma de interferência da Suprema Corte, mas que acabou sendo benéfica para o processo de impeachment, porque naquele momento eles até tinham tempo hábil para talvez tentar reverter o quadro, e mais do que isso, acabou permitindo uma crescente nos movimentos de rua, em uma queda na popularidade da Dilma e, consequentemente, juntando tudo, né? Perdão, pode falar. Sim, todo mundo adora ouvir sobre os bastidores do poder. Conta pra gente aí, compartilha alguma anedota aí de bastidores, aí, uma historinha. Um uísque que seu pai tomou. Sabe por que os irmãos siameses foram pra Londres? Qual foi o momento ali? Teve algum momento ali qual foi o ruído definitivo ali que levou a relação Dilma-Eduardo Cunha pro vinagre de uma vez por todas? Isso é meu, que humor. Olha, foram algumas. A Dilma, ela é muito difícil, né? Ela não se ajuda, a verdade é essa. Mas, assim, ele realmente, acho que foi 2007, como os atritos deles começam em 2007, e ali na eleição de presidente da Câmara, ela não queria de jeito nenhum ele. Então, ele faz uma candidatura independente, é eleito, e depois disso, em uma série de ocasiões, aí falando da sua pergunta de bastidor, ela tenta fazer acenos, só que, na verdade, era ela e a dupla dinâmica dela, né? Que era José Eduardo Cardoso e Rodrigo Janot. E eles atuaram, e o livro detalha muito. Então, assim, nesse ponto tem excesso de bastidor, relata encontros obscuros entre Zé Eduardo Cardoso e, por exemplo, teve um que eles se encontraram 9h30 da noite de acho que uma quinta-feira, na sede da Procuradoria, e para discutir uma denúncia que o Janot, no dia seguinte, daria prosseguimento, uma denúncia contra o meu pai. E ao ser questionado o porquê desse encontro, assim, né, tão protocolar, enfim, 9h30 da noite, num elevador ali, ao ser questionado, eles disseram que estavam discutindo, sei lá, o sistema penitenciário. Então, esse é um dos exemplos de bastidor. Eu posso te citar outro que é interessante, é que num dado momento em que o Supremo questiona também, né, enfim, nas fases, houveram 3 fases ali em que o Supremo questionou o processo de impeachment. E uma delas era uma liminar dada pelo ministro Fachin. Zé Eduardo Cardoso, ele voa para Curitiba e encontra e conversa com o Fachin também, enfim, de madrugada, né? Então, logo na sequência, o processo dá seguimento daquela maneira. Então, isso aí são alguns bastidores que eu posso te dizer, assim, e o livro, estão todos no livro, também não estou dizendo nada que já não esteja publicado. Mas tiveram muitos como esses, N ofertas que a Dilma tentou fazer. Muita gente fala que Eduardo Cunha, nesse processo, era uma vingança pessoal, mas é importante ressaltar que a Dilma comete o crime e a decisão do impeachment foi tomada muito antes do processo do Conselho de Ética, muito antes. Então, meu pai, até num dado momento, em 29 de outubro, ele assina a aceitação do processo de impeachment e guarda no cofre, com medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Então, ele deixa no cofre do secretário-geral da mesa, o Silvio. Então, isso, enfim, é mais um indicador ali. Mas tiveram N tentativas, ofertas
da Dilma de parar o processo. Na verdade, eram mais chantagens do que ofertas, né? Porque esse é o modus operandi do PT. Pois é. Arquivo confidencial. E vendo as suas entrevistas, você diz também que é uma questão de bastidor, que o Lula queria impedir o segundo mandato da Dilma. Queria que você falasse sobre isso. Interessante. Claro. Eu tenho sempre falado que a grande golpista na história é a Dilma, né? Porque ela que dá o golpe no Lula e o golpe no PT para poder disputar a reeleição ali. O momento em que ela quer disputar a reeleição era um momento muito favorável para o Lula disputar o pleito. E certamente o Lula disputando o pleito, os resultados talvez, enfim, teriam sido diferentes, até pelo traquejo que ele tem, enfim, pela governabilidade, que ele certamente daria um pouco mais atenção que ela não, né? Então, assim, ela foi a grande golpista, porque ela bateu o pé, não permitiu que Lula disputasse a eleição, porque ela tinha que ir disputar a reeleição, e depois, não satisfeita, uma vez reeleita, e já tendo cometido, que é outro ponto, já tendo cometido todos os crimes de responsabilidade no mandato anterior, não satisfeita, ela resolve repetir os crimes, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que uma vez ela reeleita, ela também afasta as pessoas que eventualmente estariam ali no poder, que seriam do Lula, né? Que seriam, vamos chamar assim, pessoas do time dele. E ela mantém e só coloca ali pessoas do time dela. Então, o exemplo que eu cito, Zé Eduardo Cardoso, a gente está falando de uma pessoa, isso até não está no livro, mas tem um escândalo, depois vale a pena vocês darem uma olhada no passado, que chama-se escândalo Lubeca, no qual o Zé Eduardo Cardoso instaura uma investigação contra o ex-presidente Lula. Então, isso sim é arquivo confidencial, não sei quem foi que falou aí, mas essa é arquivo confidencial. E vale a pena olhar, porque Dilma, ela na posição ali de presidente, ela acima de tudo tinha que pregar uma autonomia, uma união dentro do próprio partido, e ela já começa fatiando. Então, a grande golpista da história foi ela, né? Se seu pai tivesse no jogo político hoje, a gente fala tanto aqui da terceira via, quem que você acha que ele apoiaria dessa terceira via? De Luciano Huck, Ciro Gomes, Dória? Quem que você acha que teu pai colocaria a caneta? Bela pergunta. Velho. Então, vamos lá. Eu tenho visto muito, acho que vocês debatem, e eu tenho a sensação de que vocês gostam muito da terceira via de tudo quanto é Não. É uma opção, filho. Não. A maioria do Brasil gosta. Calma aí, Eliana. No mínimo 38, no máximo 55. Era lá. Opa, Não. causei polêmica aí. Não é polêmica. Não. Presta atenção. Eu vejo o Barba voltou. Sim. Barba tá aí, fazendo Bonito. aquele charme. Companheiro. Temos o Bolsonaro e o Barba. Eu já vejo esse segundo turno. Porém, Não veja, não. De porém, repente, calma. vem uma luz. Porém, o Marinho, Isso ele é acha... chantagem do Emílio, Não mental. é? Chantagem É a minha mental. opinião. O Marinho, muita Chantagem, gente, eu acho viu? chantagem. Muita gente. Muita gente. Cunha ia com o Marinho. Muita gente está esperando. A É amigo terceira do Kim via. Kataguiri, Muita tem gente foto junto e o dispensa. diabo. Muita gente está esperando. A ciclofaixa. Sei lá o quê. Terceira Moro. versão. Eles têm O que foto que com o você- Kim Kataguiri e tudo Calma, mais. o que você acha? E aí junto com o Marinho. Bom, a gente sempre fala assim que eu não acredito em terceira via, né? Então eu sempre digo que a terceira via é aquela pessoa aquele jogador que quer jogar, mas não está escalado. Então, a história, ela mostra muito isso, né? Desde do período de redemocratização das eleições todas para cá, a história ela sempre mostrou uma polarização na eleição. Sim. Vamos começar dizendo de esquerda com direita. Depois essa polarização, ela passou a ser PT e anti-PT. Né? Então, assim, a tendência é que isso permaneça. Agora, se você me perguntar assim, aonde eu acho que pode mudar alguma coisa, não é na terceira via, propriamente dito. Não acho que existe espaço para essa terceira via. Na hora do vamos ver, a população ela vai acabar tendendo entre um lado ou outro. E aqueles personagens que ali ficam no meio, eles estão tentando tirar voto de uma fatia, mas sem ter uma proposta concreta, não angariando do outro lado, então eles ficam meio sambando ali. Aí eles fazem umas coisas meio, então vamos todos se juntar. O que invalida ainda mais o conceito deles, porque eles estão mostrando que eles estão tão desesperados para ali assumirem a qualquer custo, que eles estão dizendo que eles não têm ideologia nenhuma. Então, isso dificulta muito o processo ali da terceira via. Então, mais do que isso, hoje, assim, eu acredito no bom combate, eu acho que o combate tem que ser feito na urna, né? Cabe o eleitor, ele é soberano,
mas eu não acho que tem espaço para uma terceira via. O que eu acho que pode vir a ser um risco hoje até na última eleição foi Bolsonaro, foi PT e anti-PT. O risco hoje é se o Lula vai conseguir pegar um discurso em que seja Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Aí ele vai inverter um pouco a lógica do negócio e pode apresentar um certo risco, mas ainda assim não dando espaço para uma disputa para uma terceira via em um eventual segundo turno. Então, mas Daniele, o Bolsonaro, ele apareceu porque na época, Lava Jato, Globo, a mídia, não sei o quê, corrupção, todo mundo foi colocado no saco, ninguém teve voto, veio uma turma nova, uma turma diferente, é isso que a gente tem aí. A história aí é Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira. Esses são os caras com as rédeas do governo e você sabe disso. Mas tudo bem. Você sabe disso. Já teve uma mutação ao longo do caminho. O que aconteceu foi o seguinte: na época. A configuração original sumiu. Na época, o Temer que veio aqui. Na época ele falou: em 2 anos a gente dá uma arrumada, faz as reformas e volta. Nesse meio tempo apareceu Bolsonaro, Casarminha, não sei o quê. Ganhou a galera. Mudou tudo, porra. Ganhou a galera, porra. Entrou o Frota, entrou um monte demais. Lembra? E hoje? Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia você tem o Bolsonaro, que tem a caneta, que pode ir lá... Tem o telefone. Tem o telefone, a caneta, e tem o centrão, sei lá, você chama o que você quiser. Você tem o Barba e você tem a turma que ficou perdida. E é aí que é o problema. O problema é o que o cara... Porque não tem proposta. Sim. A terceira via não tem proposta. Junta o Calcinha, junta o Ciro, junta o Luciano Huck. Aí vira uma coisa que você não sabe o que é. Falei isso sexta. Já pensou o Luciano Huck lá com as histórias que ela contou? Olha só que incrível. Do lado primeiro ganhe a discussão, depois ganhe o voto. Se continuar com essa conversinha aí, não vai lugar nenhum. Olha aí, ó. Parece um rolê aleatório com o Ronaldinho Gaúcho. Só faltou ele. Olha esse rolê. Normalizam o Haddad. Esquisito que eu já vi. Não tem rolê mais estranho do que esse. Não se ajuda. Muito errado esse rolê. Esse rolê é esquisito. O Dória com a Haddad. Mas isso aí é o que nós vamos ter. Complicado mesmo. Ainda dá tempo, Brasil. Muito bem. Ô, Daniela, eu queria agradecer você, você é muito linda. Queria deixar... Obrigada. Fica aqui. Obrigado por você ter participado. Mais uma vez eu vou passar aqui para quem está acompanhando o livro. É um pedacinho da história, a versão do Eduardo Cunha, do impeachment, que é o Tchau Querida, que foi esse episódio que aconteceu aqui no Brasil. É um livro longo, deve ter muitas histórias lá que você não contou porque você quer vender. Então você entra agora lá na Amazon. Isso. Não é? O Instagram dela tem as informações. Tem um Instagram? Tem um Instagram seu? Meu Instagram é Dani Cunha Oficial _. Dani Cunha Oficial _, que está aqui conversando com a gente. Obrigado, viu, Dani? Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelo espaço. Obrigado aí. E obrigada pelos elogios. Espero que tenham gostado do papo também. Muito agradável. Valeu. Papo muito bom. Muito bacana. Vou botar em você, Eliana.